Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que está assistindo esse Reels, esse Stories, esse GTV, esse seja lá o que for. Eu sou o Pedro Pacheco e como vocês puderam ver, eu estou começando uma nova série. Uma série, né? Porque nunca fiz uma série, então não tem como ela ser nova. Também que ela é nova, né? Mas enfim, eu estou começando uma série nesse Instagram. Que é o seguinte, como vocês me conhecem, né? Devem conhecer, né? Vocês me seguem aqui. Eu, há uns 4 meses, me converti. Graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou. E agora eu sou um crente. E eu, como todo bom crente, né, leio a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, por favor. E eu leio a Bíblia de uma maneira muito específica, que é o seguinte, eu leio a Bíblia corrida. Ou seja, de Gênesis até Apocalipse. E ler a Bíblia corrida está sendo ótimo, eu estou adorando ler. Eu consigo entender todo o contexto, eu consigo aproveitar bastante, eu consigo entender toda a história que vai levar até Jesus. Porque a Bíblia é uma só, a Bíblia conta a história de Jesus. Só que ler a Bíblia da maneira corrida, mesmo sendo muito bom, também tem alguns problemas. E o principal deles é que demora para chegar no Novo Testamento. Eu atualmente estou em 1 Reis capítulo 8 e eu estou muito longe de terminar o Antigo Testamento. Então eu decidi o seguinte, eu já tenho lido um pouco do Novo Testamento, eu li 1 e 2 Pedro inteiro, eu li Mateus um pouco, eu li João um pouco, eu li Romanos um pouco, mas eu não comecei a ler de maneira estruturada, que eu estou lendo o Antigo Testamento corrido. Eu quero ler isso aqui de maneira estruturada também, e vai ser corrida também. Só que eu decidi o seguinte, como o nome da série diz, vou ler o Novo Testamento inteiro em 61 dias, até o final de 2023. Vamos lá, por que eu estou fazendo essa série? Por que eu estou gravando vídeos? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, porque primeiro que eu quero já começar a produzir coisas, eu quero começar a fazer coisas, não só receber, eu quero começar a fazer e servir, porque eu estou vendo que, mano, isso aqui é a melhor coisa que existe na vida. E eu já tenho um projeto em mente para também produção de vídeos em relação a isso. Uma pessoa sabe disso, eu só contei para uma pessoa até agora sobre como que vai ser, mas como eu não consigo pôr ela em prática ainda, porque eu preciso pendurar um pano na minha parede, eu não sei como eu vou pendurar esse pano, eu vou começar a fazer essa parte aqui, que é ler a Bíblia, enfim. Eu vou continuar lendo a Bíblia da maneira que eu ler alguns salmos todos os dias, ler o Antigo Testamento inteiro, enfim. Mas vamos lá, eu fiz o plano de estudos que vocês podem estar vendo aqui embaixo, e para ler o Novo Testamento inteiro, eu fiz esse plano de estudos, esse plano de leitura, que vai desde Mateus até Apocalipse, e tem uma média de 5 capítulos por dia. Então, vamos lá, vamos começar. Como que vai funcionar? Eu não tenho ideia de como que eu vou fazer esse projeto ainda. Eu já gravei, mano, já tô 1 hora gravando isso aqui na FIAP. Por que eu tô na FIAP? Isso aí é irrelevante. E eu não consegui, eu vi que eu tô falando muita coisa. Você vê, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo mesmo assim, porque tem toda a parte da introdução, mas eu fiquei, 20 minutos por vez falando sobre os 5 capítulos. Eu não acho que é bom fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resumir bem resumido, porque eu estava contando a história, é como se eu estivesse lendo a Bíblia para vocês, mas eu vou resumir bem resumido o que aconteceu e falar os versículos mais importantes que eu tirei. Então vamos lá. Eu vou começar com Mateus 1, primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 1 começa com a genealogia de Jesus Cristo. E é louco porque Jesus Cristo é da família de Judá, é da tribo de Judá. E lá em Gênesis 49, quando Jacó estava abençoando os seus filhos, especificamente no versículo 9 ao 10, ele abençoa o seu filho Jacó, dizendo que ele será como um leão e que dele virá um rei que governará para sempre e estará lá para sempre. E este rei não é nada mais nada menos do que Jesus Cristo. Ok, de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia são 14. Do exílio da Babilônia até Jesus são 14. O que esse 14 quer dizer? Eu não sei. Eu só sei que tem um pouco de numerologia na Bíblia. Eu sei que o número 7 é muito bem visto, isso é muito bonito, porque Jesus criou os céus e a terra em 7 dias, né? Criou em 6 e descansou em 1. E o número 3, porque tem a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então acho que 7 e 3 são números bons. 14 eu não sei por que é tão usado, mas enfim, é isso. Depois disso a gente vai com o nascimento de Jesus. A gente vê que Maria ficou grávida do Espírito Santo. José tem uma visão de um anjo dizendo para ele casar com Maria mesmo assim, e eles se casam, tem um filho que chama Jesus. E isso é muito louco porque esse anjo que diz para José ter um filho Jesus, diz que Jesus deve se chamar Jesus, e que este filho da Maria, que foi engravidada pelo Espírito Santo, virá para livrar o povo do pecado, e ele terá que chamar Jesus. Só que mais posteriormente a gente vê uma profecia do profeta Isaías dizendo o seguinte: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamarão de Emanuel. Eu pensei, tá bom, por que o anjo diz que ele vai se chamar Jesus e o profeta diz que vai se chamar Emanuel? Aí eu pesquisei, né, dei meu Google, não sou besta nem nada, e vi que Emanuel não quer dizer um nome, não vai estar na certidão de nascimento dele, e sim a maneira que ele vai ser conhecido. Então vamos lá, a Terra Prometida, Canaã não era conhecido como a Terra Prometida?
Era, mas ela era chamada ela tinha o nome de Canaã. É o mesmo jeito com Jesus Cristo. Jesus tem o nome Jesus, mas ele se é conhecido pelo povo como Emanuel. Tá bom, Pedro, mas o que é Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. E é exatamente isso. Jesus Cristo é Deus conosco. Ele é Deus com a gente aqui. Ele é Deus com a gente no meio. Jesus é o Deus no meio da gente. É o Deus conosco. Ok, depois a gente vai para a parte dos magos. Uns magos lá do Oriente veem uma estrela, não sei o que isso quer dizer, e vão até Jerusalém. Lá em Jerusalém eles dizem que eles estão querendo encontrar o rei dos judeus, que é Jesus. E eles dizendo isso em Jerusalém acaba irritando o rei de Judeia, que é Herodes, e o povo de Jerusalém. Eles acabam dizendo que Jesus nasceu em Belém de Judeia. Eles acabam dizendo que Jesus nasceu no território de Judeia, na cidade de Belém. E isso corrobora com uma profecia que dizia: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. É muito louco porque essa parte das profecias é uma coisa que eu adoro muito, porque é toda a relação entre Jesus e o Antigo Testamento. São conexões maravilhosas, porque uma coisa que um cara escreveu há 5.000 anos atrás faz referência ao que está sendo feito hoje no tempo da Bíblia. Isso mostra que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro escrito por homens. Ela é escrita por homens. Homens, Moisés, Pedro, João, Paulo, todos eles escreveram a Bíblia. Eles pegaram a caneta e escreveram. Mas não foi eles apenas. Foi o Espírito Santo que usou deles para escrever o que Deus quer. Deus escreveu isso aqui por intermédio das pessoas, dos escritores. Então, com as escrituras, a gente tem literalmente a palavra de Deus. E é por isso que chamam a Bíblia de a palavra de Deus. Porque Deus, por intermédio dessas pessoas, criou a palavra. Ok. Eles entraram lá, viram o moleque, adoraram o cara e depois foram embora. Não voltaram para Herodes. E aconteceu o seguinte: um anjo veio para José e falou que o Herodes queria matar Jesus. José foge para o Egito, fica lá até Herodes morrer. E Herodes faz o seguinte: ele vê que ele foi trollado, né? Ele vê que ele foi enganado, e ele decide matar todos os bebês de 2 anos ou menos. Ele acaba matando todo mundo lá, e mais uma profecia é feita, uma profecia do profeta Jeremias. Eu não vou ler ela agora, mas ela é Jeremias 31, capítulo 31, versículo 15, caso você queira ler. Ok, com isso, a gente volta para José. José estava lá no Egito, e ele escuta o seguinte do anjo do Senhor. Ele falou para José pegar a mãe de Jesus e voltar para Jerusalém. Só que José, chegando lá em Jerusalém, ele fica com medo e decide ir até a Galileia e morar na cidade de Nazaré. Concluindo mais uma vez, uma outra profecia. A profecia que dizia que ele se chamará Nazareno. Essa profecia foi feita pelo profeta Isaías 11:1, pelo que é provável aqui. Seguindo, a gente começa a entender um pouco sobre João Batista, e eu adoro a relação de João Batista com Jesus. João Batista era um homem que pregava no deserto de Judeia, e ele pregava o seguinte: ele pregava isso aqui: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Isso aqui vai ser dito por Jesus posteriormente, e ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 43, dizia: vós o que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam varetas retas para ele. Então, João Batista era aquele que deveria preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele pregava no deserto para preparar o povo para Jesus Cristo, o Messias em pessoa, chegar até lá. Todos os que confessassem os pecados a João Batista eram batizados nas águas do Rio Jordão. E João Batista diz o seguinte: eu os batizo com a água do arrependimento, mas alguém mais forte do que eu virá, que os batizará pelo Espírito Santo e pelo fogo. Fogo esse que queimará a palha e que nunca se apagará. O que é isso? O que é esse fogo? Então, Jesus batiza a gente pelo Espírito Santo, o Espírito que vive hoje em nós, o Espírito que faz com que Jesus habite entre a gente hoje em dia, porque ele habita dentro de nós, daqueles que aceitam Jesus. E Jesus, esse fogo que ele diz que nunca para de queimar na palha, é esse fogo que a gente sente desde o primeiro dia que a gente tem contato com Jesus. Você, eu, que já somos convertidos, desde que a gente tem essa experiência com Jesus, algo dentro da gente começa a queimar sem parar. E é esse fogo que foi dito e anunciado lá aqui em Mateus 3:12. Então você vê, né, que desde esse começo, as coisas são anunciadas para ser como elas são hoje. Então esse fogo, ele é eterno, ele nunca para de queimar. E esse fogo que faz a gente querer buscar cada vez mais ele, querer viver por ele.
porque ele tem tudo preparado pra gente. Eu bati minha mão na mesa. Seguindo, a gente tem o batismo de Jesus. Estava falando de batismo, vamos falar de batismo de Jesus. Jesus ele veio da Galileia, né? Saiu lá de Nazaré e veio até João Batista para ser batizado por ele. E João ficou embasbacado. Mano, você vai ser batizado por mim? Oxi! E Jesus falou que, mano, vai nessa aí que tá tudo certo, beleza? Beleza. É pra ser como é pra ser assim, irmão. E aí tem uma parte que é uma das partes que eu mais gostei desses 5 capítulos, que é o 3, 16, 17, que é um momento em que os 3 deuses estão juntos. Diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Esses 2 versículos são maravilhosos, porque são um momento na Bíblia em que os 3 deuses estão juntos fisicamente em um local só. Jesus está lá, sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo de Deus pousou no ombro de Jesus e o Deus Pai está falando com Jesus, dizendo que ele é o filho amado dele. Seguindo, a gente tem as tentações de Jesus Cristo. Então Jesus é tentado no deserto. Depois de tudo isso, o Espírito leva Jesus até o deserto e ele vai ser tentado pelo diabo. Então ele fica 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites jejuando até o momento que ele tem fome. E lá E lá o diabo diz o seguinte: você não é o filho de Deus? Então faz essa pedra virar pão. E depois ele fala o seguinte: ele leva Jesus para um lugar alto e fala assim: você não é o filho de Deus? Então pula desse lugar, porque os anjos vão te segurar. Depois ele sobe com Jesus até um monte grande e diz: tudo que está aqui no seu redor, tudo que você consegue ver, será seu reinado. Você só precisa me adorar. E nas 3 vezes que o diabo tentou Jesus respondeu o seguinte. Ele falou que na primeira, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois ele diz o seguinte: não põe à prova o Senhor seu Deus. E depois ele diz o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só para ele preste culto. Depois disso, o diabo deixa Jesus e os anjos vêm e servem o Filho de Deus. Isso é muito louco, por quê? Porque mostra primeiro que não só a gente é tentado, Jesus Cristo foi tentado. Jesus Cristo foi tentado. O Filho de Deus foi tentado pelo diabo, mas ele foi tentado. Assim, nós somos tentados todos os dias. Pelo diabo também. E Jesus, a gente tem que se esperar em Jesus, que mesmo passando 40 dias e 40 noites sem comer, não abre mão. É óbvio que ele é o Filho de Deus. A gente não é a gente é Filho de Deus, mas a gente não é Jesus Cristo, que também é Deus. Mas, o seguinte, essas 3 respostas de Jesus Cristo não são respostas para o diabo, são respostas para a gente. Vamos lá. Nem de só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é o pão aqui? Se a gente trazer para a vida real, o que seria o pão? Mano, seria os prazeres que você tem, os prazeres fúteis que você tem no seu dia a dia. Seria o seu ego que você quer alimentar toda hora. Seria esse desejo seu de ser o fodão. Seria esse desejo seu por ter poder, por ter status. Esse pão é esse prazer carnal. Quando você come um pão, você tem um prazer no seu corpo. O seu corpo sente prazer comendo um pão. Só que esse pão não é tudo que um ser humano precisa. Ele precisa daquilo que vem de Deus. Então, Jesus está ensinando pra gente aqui no começo, nas primeiras palavras que ele diz na Bíblia, o seguinte: filhos, irmãos, não fiquem presos ao pão do mundo e fiquem presos, na real, ao que vem de Deus. Depois ele diz o seguinte: não coloquem o Senhor à prova. Isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes, que a gente fica colocando Deus à prova. Mano, dá pra mim o que eu quero, faz não sei o que, não acredito em você. É Jesus ensinando: filhos, não coloquem o Senhor à prova. Vocês não têm que pôr o Senhor à prova. O Senhor tem tudo preparado para vocês. Pôr ele à prova é um descabimento, é uma loucura, porque ele conhece todos vocês, tem tudo preparado para vocês. Depois vem a última parte, que é o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e a ele e só a ele preste culto. O que isso quer dizer? É uma aula pra gente sobre o pecado da idolatria. Então, muitas vezes a gente fica preso nesse pecado da idolatria. Idolatra uma pessoa, idolatra algo, um trabalho, idolatra até os nossos prazeres. Sendo que a única pessoa, o único ser que é digno de louvor, é o digno de adoração, é um só, é Jesus Cristo. Então, nessas 3 tentações de Jesus, que Jesus foi tentado pelo Satanás, Jesus ensina 3 coisas pra gente, que são maravilhosas. Ok. Depois disso, tô falando muito. Depois disso, Jesus começa a pregar bastante. Ele prega a mesma coisa que João Batista pregava. Ele prega dizendo: alegre-se, pois o reino dos céus está próximo.
Depois ele sai de Nazaré e vai viver lá em Cafarnaum, cumprindo mais uma vez uma profecia do profeta Isaías. Isaías 9:1-2. E depois disso, Jesus pega os seus apóstolos, começa a pegar os seus apóstolos para si, começa a fazer os seus apóstolos. No mar da Galileia, ele chama Pedro e o seu irmão André, que estavam pescando, e diz o seguinte: vocês serão pescadores de homens. Depois eles vão até Tiago e João, filhos de Zebedeu, e diz para eles seguirem eles. E eles o seguem, abrindo mão e deixando seus pais e sua casa para trás. Depois disso, Jesus começa a ensinar as boas novas do reino dos céus aos povos que estavam lá perto e a fazer milagres. Então, em 23, 24 e 25, mostra muito como Jesus fazia os seus pecados, pregava a palavra e as boas novas para as pessoas que estavam lá. E muitos montes começaram a ser feitos. Muitos montes de pessoas que queriam ser curadas, que queriam ouvir a Deus foram feitos. Tantos montes foram feitos, tantos montes de pessoas multidões foram feitas, que um sermão foi necessário, um sermão no monte. Então todos aqueles que queriam escutar a Jesus se reuniram nesse monte. E esse monte é maravilhoso. Eu já estou há 17 minutos falando. E tem todo um monte ainda que eu não falei. Jesus começa com as bem-aventuranças. E o que as bem-aventuranças são? Para mim, as bem-aventuranças mostram muito o que Jesus quer. Jesus não quer. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. O que eu tiro das bem-aventuranças? Eu não cheguei a pesquisar muito sobre o que elas querem dizer, mas eu tiro o seguinte: Jesus diz que quer os humildes, quer os pobres, quer os que não têm coisas, porque é o seguinte: essas pessoas não vivem por coisas carnais e humanas. Enquanto alguém rico, alguém poderoso, alguém influente, alguém cheio de comida, vive por essas coisas aqui. Quantas a gente já viu um rei que era cheio de comida e que ficava gordo que nem maluco porque ele vivia pela comida, ou que vivia pelo poder, ou que vivia pelo ego, ou que vivia por não sei o que. Jesus, pelas bem-aventuranças, diz o seguinte: eu quero que o meu povo, o povo que eu estarei com o povo que servir e que a primeira coisa que tiver em si é a fé. Entendeu? E ele também diz uma coisa muito linda, que é o seguinte: bem-aventurados serão vocês que ao pregarem minha palavra sofrerão. Jesus diz o seguinte: você que sofrer, seja da maneira que for, de maneira fazendo justo, que é pregar ao Senhor, você tem que se alegrar, porque isso é uma grande coisa e traz grande festa aos céus, e é adorável ao Senhor você sofrer por ele, sofrer pegando a sua palavra. Depois ele fala sobre muitas coisas. Eu vou falar bem rápido sobre elas. Elas são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus cumprindo a lei, o homicídio, o adultério, os juramentos, a vingança, o amor aos inimigos, enfim, é isso. Jesus primeiro começa com o sal na terra e a luz do mundo. Ele diz que a gente é o sal da terra e a gente diz que é a luz do mundo. E aqui, a luz do mundo eu gostei mais, porque ele diz o seguinte: e também ninguém acende uma candela e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em casa. Então é o seguinte: Jesus, a partir dessa parte, diz que as pessoas que conhecem a Ele, que tem essa chama que queima por Ele, tem que voltar para casa e espalhar essa chama para os outros, iluminar os outros. A gente tem que ser uma luz no meio da escuridão. A gente tem que ser a gente tem que ser pessoas que se destacam, que, cara, essa pessoa tá alegre, essa pessoa é diferente. Por que ela é assim? A gente se destaca, as pessoas separam na gente, porque nós temos o fogo de Jesus queimando dentro de nós. Depois a gente passa para Jesus cumprindo a lei. Aqui ele vem e diz que ele não está aqui para descumprir a lei, que aqueles que pecarem contra os mandamentos receberão justiça, e os que não pecarem e viverem pelos testamentos também receberão justiça. Aqui ele diz sobre o homicídio, essa parte maravilhosa, que ele diz o seguinte: ele diz que a gente tem que, ele falou o seguinte: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. E ele fala o seguinte: se a gente estiver brigado com o irmão, a gente também estará sujeito ao julgamento. Se a gente xingar alguém, seja de hacá, ou louco, hacã, não sei, também estará sujeito a julgamento e poderá ir para o inferno. Matar alguém é absurdamente horrível, mas xingar e desrespeitar alguém também é. Jesus diz isso pra gente. Se a gente for fazer uma oferta para Deus, seja indo para a igreja, seja indo louvar Ele, seja indo para onde for, mas a gente tiver uma briga, a gente tiver algum irmão que a gente machucou ou que está brigado, a gente tem que ir atrás desse irmão para depois ir para a igreja. Jesus ensina isso a partir desse capítulo. Que é, irmão, não adianta nada você ficar indo adorar a Deus. Você tem que primeiro voltar e se fazer bem com quem você conhece, com seus irmãos, antes de ir adorar a Deus. Jesus diz que não faz sentido a gente adorar a Deus e fazer sacrifícios por Ele
Se a gente não tá, se a gente tá brigado com irmãos, mostra que a gente não tá vivendo de fato a parada. Mostra que a gente não tá fazendo o que tem que ser feito, a gente só tá indo fazer como se fosse um checklist. Ah, agora já fiz um sacrifício, agora já fui na igreja. Enfim, eu acho essa parte maravilhosa. Ele diz o seguinte: deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois ele diz sobre o adultério. Essa parte do adultério eu acho maravilhosa, porque ele diz o seguinte: se seu olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. E sua mão direita o faz pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele para o inferno. O que eu tiro dessa parte? Eu tiro que uma mão e um olho não quer dizer só dizer uma mão e um olho, quer dizer partes da nossa vida. Então a gente tem partes da nossa vida que a gente vive, seja, sei lá, uma parte. Tem partes da nossa vida que, mesmo que são boas pra gente, pô, uma mão e um olho são boas pra gente, nos fazem pecar. E essa parte é muito sobre a gente abrir mão de que a gente é. A gente tem que abrir mão de que a gente é para dar espaço para Jesus. Se aquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente goste, faz a gente pecar, a gente tem que largar a mão daquilo. Não faz sentido a gente viver por aquilo e fazer aquilo, porque está fazendo a gente pecar. A gente tem que abrir mão daquilo. E Deus, Jesus, vai trazer coisas muito melhores do que aquilo pra gente, pode ter certeza. Depois vem juramentos. Jesus diz que a gente não tem que jurar pelo nome do Pai, nome de Deus, nome da cidade, seja o que for. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Então a gente tem que ter palavra, a gente tem que ser honrado, a gente tem que ser firme. A gente tem que ser filho de Deus. A gente tem que saber que a gente tem que dar a nossa palavra. E nossa palavra tem que significar. A gente não tem que ficar jurando. A minha palavra é o suficiente, porque eu tenho que ser honrado, eu tenho que falar a verdade sempre. Depois vem a vingança, que a gente diz o seguinte: se alguém te dá um tapa, você tem que dar outra cara. Se alguém te rouba, você tem que dar mais. Não é isso. Se alguém pega a sua túnica, você tem que dar a capa inteira. A gente tem que ajudar aqueles que precisam. A gente não pode virar as costas pelos que não precisam. Depois vem, para finalizar, o amor dos inimigos. Que a gente tem que orar por aqueles que nos querem mal. Então muitas vezes a gente pensa nas pessoas que nos querem mal. Muitas vezes as pessoas que nos querem a gente mal porque a gente é cristão. Jesus já disse isso no capítulo 5, 11 e 12. Que as pessoas vão sofrer por ser cristãs, mas a gente tem que se alegrar por sofrer. Sofrer por ser cristão é bom. E a gente tem que orar para aqueles que nos querem mal, sempre. Seja querer mal a gente porque a gente é cristão, seja o que for. Porque quem só ama você, está fazendo o quê? O que adianta? O que muda? Aqueles que saudam, aqueles que só saudam eles, o que adianta? A gente tem que ser mais. A gente tem que orar para aqueles que querem mal da gente, para eles venham a se quebrantar. A gente tem que orar para aqueles que fazem mal para a gente. Isso é o mais maravilhoso. Jesus, esses 5 capítulos são maravilhosos. Esse capítulo 5 é especial. É uma lição, são lições maravilhosas, porque são lições para as pessoas que estavam lá no monte e são para a gente também. Então, olha, é isso. Eu estou há 24 minutos gravando só esse vídeo aqui que você está vendo agora. Eu estou há 2 horas, acho que, gravando todo ele. Então eu vou pedir para você que não assistiu, não sei se você assistiu até o final, mas que, por favor, que você possa colocar um pouquinho o que você achou, por favor. O que você achou, e para uma das menores eu fazer isso aqui, porque está muito grande, não vai ser assim para sempre, mas eu queria fazer isso aqui. Então foi como foi, muito obrigado, eu estou feliz que eu consegui fazer, mesmo cansado um pouco, mas eu vou editar o vídeo agora, e eu espero poder fazer de maneiras melhores depois. É isso, muito obrigado. Valeu.